A proposta de emenda à Constituição, PEC 6 de 2019, prova a sabedoria do senso comum que alerta: o que é ruim sempre pode piorar. Essa é a opinião de Rosa Maria Marques, professora titular do Departamento de Economia e do Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política da PUC São Paulo e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política. Para a especialista no tema da Previdência, o projeto de reforma do governo Jair Bolsonaro é ainda mais grave do que o que for apresentado por Michel Temer. A proposta do governo Bolsonaro vem atestar aquilo que a gente já sabia, né? Que sempre é possível ficar pior. Veja, a proposta do Temer, por pior que ela fosse, ela ficava dentro do quadro organizativo de uma previdência que era fundada, baseada no regime de repartição. A proposta do Bolsonaro se diferencia para os novos com a introdução de um regime de capitalização. E isso é o fim da picada. Por quê? Porque desestrutura completamente a solidariedade que existe. E pior, deixa as pessoas, os novos ingressantes, ao Deus dará, ou seja, é aquela história de cada um por si, Deus por todos, né? O modelo de capitalização proposto por Bolsonaro é um dos pontos mais graves da reforma e destrói toda a proteção social sobre o qual foi idealizado o sistema previdenciário brasileiro. Para compreender esse e outros retrocessos, acompanhe a entrevista completa da professora Rosa Maria Marques para a TV com TE. Veja, a proposta do Temer, por pior que ela fosse, ela ficava dentro do quadro organizativo de uma previdência que era fundada, baseada no regime de repartição, o que implicava em continuar com aquela perspectiva da organização em torno da solidariedade entre gerações e mesmo entre os próprios segurados. A proposta do Bolsonaro é completamente diferente. Ela é basicamente dividida em duas partes. A primeira parte repete todas as maldades da proposta do Temer, ou seja, ampliando o tempo de contribuição, mas ampliando sobremaneira o tempo de contribuição, exigindo uma idade, mesmo que diferenciada entre homens e mulheres, exigindo que as pessoas permaneçam no mercado de trabalho contribuindo por um tempo enorme para ter direito ao benefício pleno, ou seja, ao teto, né, que lhe fosse possível de ser otorgado. Mas a proposta do Bolsonaro se diferencia para os novos com a introdução de um regime de capitalização. E isso é o fim da picada. Por quê? Porque desestrutura completamente a solidariedade que existe. E pior, deixa as pessoas, os novos ingressantes, ao Deus dará, ou seja, é aquela história de cada um por si, Deus por todos, né? E como a previdência de capitalização é algo que você se vincula no longo prazo, você está sujeito a todas as intempéries, todas as incertezas do mercado financeiro. Então é possível que você chegue ao final simplesmente não tendo nada na sua conta de capitalização para que mantenha a sua aposentadoria. Por isso que ela é pior. Ela é pior porque ela destrói com uma propostinha muito tranquila, né, muito rápida, ela destrói não só o que foi construído na Constituição de 88, como destrói todo o nosso passado de construção de proteção social. Nós não temos esse tipo de tradição, esse tipo de história. Essa tradição é a tradição dos Estados Unidos, diga-se de passagem. Essa pergunta eu acho que é uma pergunta muito séria, porque ela vai para além de você dizer, os rurais vão perder tanto, as mulheres vão perder aquilo. O que realmente pega nessa proposta é que muda a forma de organização da proteção social
e quebra com o princípio de solidariedade, colocando como centro o princípio da meritocracia. Quando a gente fala o princípio da meritocracia, a maioria das pessoas não entende por que a gente está criticando isso. É claro que nós achamos que todo mundo tem que se esforçar, que tem que estudar para conseguir um lugarzinho dentro dessa sociedade. Agora, a gente tem que reconhecer que essa sociedade também é a mesma que constrói a desigualdade, que constrói e reproduz a pobreza, e reconhecendo tudo isso, a Previdência Social é um instrumento muito grande, né, de redistribuição da renda, de melhora da desigualdade. E quando simplesmente diz que cada um vai cuidar do seu, implica dizer que o destino dos outros não me é importante. Portanto, eu não vou ser solidário sequer com os meus filhos, sequer, quer dizer, ao contrário, os meus filhos em relação a mim, né, porque é a geração que está trabalhando em relação aos aposentados, mas sequer entre gerações, sequer entre classes sociais, entre segmentos da sociedade. Esse é o principal problema. Nós tivemos uma grande experiência disso aqui na América Latina, que foi o Chile. Depois tivemos experiências em outros países, inclusive na Argentina. E a Argentina teve que voltar atrás, né? Com o governo Cristina, ela restatizou aquilo que tinha sido privatizado. E no caso do Chile, veja o que está acontecendo. A gente acompanha as notícias no jornal, é cada vez maior o número de pessoas idosas que estão simplesmente se suicidando, porque não tem nem a rede familiar que lhe apoie e também não tem um recurso, um benefício condigno para sobreviver. Bom, primeiro deixar claro, prejudicados são todos. Agora, existe uma desigualdade nesse prejuízo. Os mais pobres e aqueles que estão inseridos no mercado de trabalho de forma mais precária e as mulheres são os principais prejudicados. Por quê? Os mais pobres e aqueles que estão inseridos de uma forma intermitente no mercado de trabalho, que a gente chama de trabalho precarizado. Ora está no mercado formal, ora está no mercado informal, ora está empregado, ora está desempregado. Esses vão ter uma dificuldade enorme de comprovar o número de anos de contribuição que está sendo exigido. Se uma pessoa, vamos dizer, da classe média alta, ou média, lhe é mais fácil comprovar, porque, em teoria, estaria menos sujeito ao desemprego. Eu digo em teoria, porque nós estamos vivendo uma situação tal hoje, com um nível tão elevado do desemprego, que não tem segmento da sociedade que não esteja sendo afetado, né? Mas comparando na minha trajetória, eu nunca fiquei desempregada na vida. Em compensação, segmentos no mesmo período ficaram desempregados, ora estavam na informalidade e tal. E isso é uma tônica que está se agravando. Logo, esses vão ter a maior dificuldade de comprovar esse tempo mínimo de contribuição que eles pretendem exigir. Isso é válido para os trabalhadores urbanos e principalmente para os trabalhadores rurais. No caso da mulher, ela é prejudicada porque, mesmo colocando certas diferenças na idade, isso não compensa a desigualdade do mercado de trabalho a que ela está submetida, porque de fato ela trabalha mais e ganha menos. E tem pesquisas do próprio IPEA, que é ligado à Presidência da República, que comprovam isso, eles sabem disso. Mulher trabalha mais e ganha menos. Não é uma realidade só brasileira, mas a reforma é para o Brasil, logo ele tem que levar em conta essa situação. Primeiro, quem é o grande interessado nisso, né? Acho que a gente não falou, né? Os grandes interessados são os bancos, o sistema financeiro de uma forma genérica. Porque nós temos fundos de pensão ligados às autarquias e temos a aposentadoria, que não é chamada, não é um fundo propriamente dito, mas são os regimes
não é nem regime aberto, porque antigamente tinha um regime fechado, que são as autarquias, e o regime aberto. E hoje, na verdade, não passam de aplicações. Eu insisto no seguinte: quando eu faço uma aplicação de um ano para um ano e meio, o meu risco é X. Agora, quando eu imagino que eu estou depositando poupanças, né, mensais para um horizonte de 30 anos, 35 anos e 40, é só a gente ver quantas crises financeiras houve no mundo nesse período, que a gente sabe que nós vamos estar sujeitos ao resultado inerente dessas crises. Por quê? Porque as aplicações serão feitas em qualquer lugar. Mesmo se fosse só no Brasil, se eu olhar o período imediato, um pouquinho para trás, o que acontece? A economia simplesmente e hoje cai totalmente, né? Qual é a rentabilidade que a gente teria? Não tem nenhum. Aí alguns dizem assim: não, mas isso se resolve se for o governo que administrar. Não, não resolve não, porque não existe uma vacina contra as intempéries ligadas à incerteza do setor financeiro. Então, a situação é a pior dos mundos. As implicações são realmente trocar o incerto por algo que a gente pode dizer que é imperfeito, que não é o melhor, que cobre só uma parcela da população, mas que pelo menos está no caminho correto da criação de uma proteção social garantida pelo Estado. Tem que ocupar as ruas, ou seja, tem que fazer greve geral, tem que mandar e-mails e o que mais puder aos deputados, tem que fazer manifestações, é tudo. Só que não é fácil. Não é fácil por dois motivos, do meu ponto de vista. Primeiro, que a gente tem que entender que a eleição desse presidente foi uma derrota, tá? E essa derrota, ela se reflete, evidentemente, sobre a capacidade dos movimentos, dos sindicatos, das centrais responderem, né, a este avanço que está sendo imposto. Agora, nós estamos numa situação que não tem escolha. Ou a gente tenta resistir, mesmo que futuramente a gente chegue à conclusão que não havia capacidade para isso, mas a gente só pode saber se a gente tentar, né? O que não pode é não haver resistência, porque a gente pode sofrer uma nova derrota, vamos dizer, mas se não houver resistência, você não tem a base para a mudança futura. Estou apostando principalmente na capacidade de mobilização da educação. A gente tem visto essa semana como tem respondido. Eu vi algumas fotos e alguns vídeos da Bahia, do Rio de Janeiro, em função do contingenciamento dos recursos, que na verdade é um corte, né, no orçamento da educação. E então, como essa categoria já está saindo para a luta e tem uma grande mobilização no dia 15, quem sabe a gente consegue preparar algo parecido ou melhor que o 28 de abril de 2017, que foi a greve que se fez.